Temporada, 12 jogos, são 6 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, um aproveitamento de pouco mais de 61%, 19 gols marcados para 10 gols sofridos. Um início de trabalho, embora a gente sempre bata muito na tecla, né, de que o Fernando é um cara que conhece o Corinthians como poucos, que sabe muito do time, que conhece essa estrutura também, jogadores e tudo mais, só que o início desse trabalho ele como um treinador efetivo. Assumiu em algumas vezes como interino, ok, mas é o início do trabalho e ele também se repaginando como profissional, né? Agora, enfim, assumir essa condição de treinador. Mas faz um bom início de trabalho, embora ainda, claro, precisa dos seus ajustes, ainda está acertando o seu time e a forma de jogo. E tem um detalhe importante que os números não mostram. Vitória em clássico tem peso 2. Tem isso. Principalmente no Morumbi, onde o Corinthians não vencia desde 2017. E mesmo o empate com o Palmeiras hoje é o melhor time do Brasil. O melhor time de desenvolvimento de jogo, antes que os rubro-negros comecem aí a falar. Desenvolvimento do jogo do Palmeiras hoje, um empate com o Palmeiras, nas circunstâncias até que o Corinthians empatou, chegou a estar ganhando aquele jogo. Poderia ter ganhado, perfeitamente. Teve o futebol para ganhar, como teve futebol para ganhar na Vila Belmiro também, do Santos, né? Seria normal, pelo que a gente viu em campo, o Corinthians ganhar os 3 clássicos. Poderia ter acontecido perfeitamente. Isso é muito importante para dar casca para técnico iniciante. O Carille que o diga, né? O Carille se fez assim, em clássico, no Campeonato Paulista. Então é assim que se constrói a história. E o Lázaro tem boas ideias, né? De aplicação de ideias. Nem sempre essas ideias dão certo, mas você vê ideias aplicadas. Eu acho que ele tem um mérito muito grande nessa questão das ideias, que deveria ser algo simples, mas nem sempre a gente vê. Que é ele montar a equipe do Corinthians muito de acordo com a característica dos jogadores. Né? Então o Corinthians nos últimos anos, sei lá, há bastante tempo, desde 2016, o time do Carille talvez, era um time que jogava com 2 pontas, um atacante, 2 meias, um volante, ou 2 volantes, um meia. Até o ano passado jogava assim. E aí, esse ano, ele chegou e olhou pro elenco e falou: o único ponta de fato que ele tem no time para jogar era o Mosquito, que só vai voltar a jogar no meio do ano. O Watson pode ser ponta, mas não é ponta. O Guedes pode ser ponta, mas não gosta de jogar de ponta. E ele falou: eu vou tentar montar um desenho que eu privilegie as características dos meus melhores jogadores. Eu acho que essa é a melhor das intenções do trabalho dele nesse estágio de temporada. Então é um desenho do time que privilegia Renato Augusto, privilegia Roger Guedes, que nem sempre privilegia o Yuri, porque para o Yuri é melhor ter 2 jogadores abertos e ele como referência. Como dupla, ele tem que se movimentar mais. Mas o Yuri é um cara muito adaptável, muito inteligente pro jogo. E faz isso muito bem, né? Muito bem, é um atacante completo. E aí agora nessa reta final de primeira fase também voltou a fazer os seus gols. É um sistema que privilegia o jogo do Fagner, porque não tem um ponta, libera o corredor pro Fagner jogar. Então acho que esse ponto foi muito inteligente da parte dele. Essa intenção de montar um desenho que é menos convencional do que o que a gente vinha vendo no Corinthians, mas que potencializa o que esse time tem de melhor. Por isso que eu acho que quando o Corinthians consegue encaixar esse jogo, é um futebol agradável, é um futebol que tenta ser dominante. E eu acho que esse é um ponto bem positivo para o Fernando. E eu queria chamar a atenção, Glauco, com relação ao ambiente, né? Eu acho que o Corinthians, esses jogadores do Corinthians, por tudo que passaram ano passado com o Vitor Pereira, pediam um bom ambiente, sabe? Um dia a dia mais leve, de você poder olhar no olho do seu treinador e trocar ideias, né? Coisa que a gente sabe que não acontecia no ano passado. Então, assim, é um treinador jovem, como o professor falou, muitas vezes ele se apega e tem que se apegar no resultado, então ele poderia observar um pouco mais outros jogadores, mas sabe que para ele também é importante os resultados, para que ele tenha tranquilidade de trabalho. A gente sabe como é que o Corinthians funciona com relação à pressão, então ele vai carregar por um período esse estigma de inexperiente, de jovem, enfim. Mas eu concordo assim plenamente com o que o professor falou. Informações ele tem muito. Os jogadores de hoje eles querem isso, né? Você convence o jogador com um bom ambiente, mas principalmente com boas informações. E esses caras, eles são jogadores já rodados, né? O Renato Augusto, por exemplo, ele não absorve qualquer tipo de informação. É um jogador que viu, né, que jogou na Europa, a Copa do Mundo, então para ele te respeitar as ideias do treinador, você tem que ter boas ideias. Então isso o Fernando tem, mas é um treinador que trouxe também esse bom ambiente. Então a gente percebe, quando ele faz uma observação, os jogadores, você percebe no olhar dos jogadores que estão respeitando. Enfim, quando faz um gol, a gente percebe a movimentação dos jogadores em ir abraçá-lo. Algumas entrevistas que os jogadores estão dando com relação à maneira como ele trabalha, a forma harmoniosa que esse grupo está encarando isso. Então é um início de trabalho, foi um desafio novo que o Fernando está assumindo com uma camisa tão poderosa, mas parece que os resultados estão aparecendo
E o ambiente também parece estar muito mais leve, enfim, eu acho que isso propicia que os jogadores também tenham melhores atuações. É bom o entrosamento nosso aqui, porque eu ia puxar esse assunto com você, já se antecipou, Capita. Ele ensaiou. Exato, não, foi só aqui. Mas por que também que eu ia chamar a atenção? Estivemos com o Fagner Mesupa e ele falou sobre isso, sobre essa questão de um ambiente. E Zupa, enquanto foi falando também de como o Lázaro está potencializando cada um, se você for parar para ver, são os principais pilares desse time do Corinthians. Sim. E é interessante, você traz o Renato Augusto. Tem jogo que você vê o Renato vai lá no banco, trocando ideia ali com o Lázaro. E volta, e ali orienta, e ali organiza. Ele como esse cara que de fato pensa tudo ali. Então é bacana de ver esse trabalho, essa troca até, esse respeito entre eles. O Lázaro tem quase a mesma idade desses principais jogadores do Corinthians, né? Mas há essa sinergia. É assim, o Renato Augusto, o Cássio, o Fagner, a gente está no dia a dia de trabalho, mas eu como fui capitão, joguei em times grandes, fui capitão, e a gente percebe isso, né? Eles são lideranças positivas, né? Esses caras nunca vão levar informação para que tumute o ambiente, Fábio Santos, né? Então a gente conhece a índole desses caras, eles conhecem o Corinthians como poucos conhecem, porque estão há muito tempo no clube. Então assim, eu sempre falei isso, é errado do treinador que não escuta esses atletas, né? Lógico que você tem que ter autonomia, você tem que ter postura de treinador, você tem que fazer correções no dia, tem a hierarquia a ser seguida, enfim, mas é difícil você imaginar que esses jogadores não sigam essa hierarquia. E quando você para escutar, como o Fernando passa boas informações para os jogadores, com certeza Fagner, Fábio Santos, Cássio, Renato Augusto, enfim, o Paulinho hoje também eu quero chamar a atenção, porque o Paulinho volta de lesão e é o Paulinho que todo mundo está acostumado, né? Aquele segundo homem de meio campo que vai pisar na área, que vai fazer gols como fez hoje também. Então assim, se o Fernando for inteligente, parece que ele vai colocar as ideias dele em prática durante o ano, eu estou falando, durante todo o processo. Mas também vai sentar com esses jogadores, conversar, ver o que é melhor para o Corinthians, porque eles conhecem o caminho. Os treinadores conhecem o caminho fora, alguns chegam, precisam de um tempo de adaptação. O Fernando já passou por esse estágio, né, por trabalhar muitos anos no Corinthians. E essa troca de informações entre a comissão técnica e esses jogadores que são os pilares, para o Corinthians pode fazer muito bem. Pelo seu principal, né, Glaucio? O cara tem conteúdo. Ele não é só o amigão que bate nas costas, que a gente conheceu muitos por aí, ainda tem técnico com essa coisa só, vamos lá, né? O cara, com os jogadores de hoje, você precisa impor respeito no sentido de mostrar que as coisas dão certo conforme o Abel, outro dia o Abel Ferreira falou, num jogo que ele puxou o Rafael Veiga e saiu o gol, ele falou assim, viu por que eu te puxei para a direita? Então é mostrar, né? Você mostra, não conta. Muito treinador que tem blá blá blá, tem uma boa retórica, mas no campo as coisas não funcionam. E aí uma coisa vai alimentando a outra, né? Vai retroalimentando positivamente. O ambiente é bom, vem bons resultados porque o ambiente é bom e tem essa troca que o Fábio Luciano falou. Esse time tem muitos jogadores preocupados com a parte tática.